E hoje nós vamos estudar o Salmo 12º, palavra do Senhor preciosa para nós e que continua nos exortando, nos admoestando nessa noite. Ela diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, este é o teu santo texto, escrito pela pena do Espírito Santo. Nós somos homens pequenos, Senhor. Não há habilidade natural em nós para compreendermos as grandezas de Deus, mas é nosso, nesta noite, a mente de Cristo e o espírito da interpretação. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos graça para entender cada um dos assuntos aqui contidos, o tema central deste texto, que possamos aplicá-lo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Grima, ou língua de cobra. Esse é o nome de um personagem, um dos vilões de uma obra conhecida de Tolkien chamada A Trilogia do Senhor dos Anéis. Ele não é um dos mais conhecidos, não, convenhamos. Mas ele é um personagem muito interessante, que ele aparece no segundo livro, ou no segundo filme. Se você nunca viu a trilogia do Senhor dos Anéis, não tem problema. Aguenta firme que a ilustração vai alcançar você. Nesse livro do Senhor dos Anéis, existe ali um rei chamado Théoden de Rohan. Rohan é a terra dos cavaleiros, de homens guerreiros, homens bravos. Mas esse rei, que em outros tempos foi um rei tão valente, tão viril, ele havia se tornado um velho medroso e inútil, um homem temeroso, com grande timidez, de conduzir os seus homens em uma necessária batalha contra os inimigos deles, contra os orques. E o motivo era por causa desse Grima, desse língua de cobra, que se tornou o seu assistente real, o seu auxiliar na corte. E o apelido desse tal Grima lhe foi dado por causa da sua capacidade de manipulação por meio de palavras. Ele tinha uma habilidade, quase que um poder mágico, de incluir sentimentos de medo, de desesperança e de fraqueza nas pessoas com quem ele conversava. E particularmente ele fez isso com esse rei, com o objetivo de fazê-lo dar dízimos, dar dinheiro ao verdadeiro feiticeiro a quem esse Grima servia. Essa é uma das sagas ali dessa história do Senhor dos Anéis. Meus irmãos, eu tenho aquela impressão de que nos nossos dias a gente tem muita gente com esse poder. Muita gente com essa habilidade. Língua de cobra. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de Davi, um lamento comunitário, adequado a ocasiões em que o povo de Deus é dominado por mentirosos. Em que o povo de Deus é dominado por homens que ocupam posições de autoridade, mas usurpam essa autoridade utilizando uma língua venenosa, fazendo uso dessa autoridade em favor próprio. Esse texto confronta essa realidade ao mostrar que, na verdade, no âmbito, acima do âmbito terreno, no plano celestial, existe uma verdadeira guerra de palavras. Palavras, 2 tipos de palavra que configuram a batalha por 2 reinos deste mundo. Palavras que representam a mentira, palavras das trevas, as palavras do diabo, mas também as palavras de Deus. As palavras que devem prevalecer no mundo e especialmente na vida do povo de Deus. Existe uma guerra de palavras, meus irmãos. E eu e você
lidamos com essa guerra de palavras todos os dias. Todos os dias. Em todos os contextos em que nós vivemos, essa guerra de palavras se manifesta e esses exércitos estão tentando conquistar o meu e o seu coração. A pergunta é: qual exército vai vencer dentro de nós? Existem aqui 3 dimensões do uso da língua nesse texto. E o objetivo do salmista é trazer para dentro de nós uma reconfiguração do nosso próprio uso da língua para a glória de Deus. 3 dimensões. Línguas a serviço da falsidade, em primeiro lugar. Línguas que clamam em oração, em segundo lugar. E línguas a serviço da verdade, em terceiro lugar. Línguas a serviço da falsidade, línguas que clamam em oração, línguas a serviço da verdade. Vejamos primeiro as línguas a serviço da falsidade. Olha o versículo 1. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Quando esse salmo de Davi começa, o que se vê aqui é um homem de Deus que olha ao seu derredor e se vê cercado de ímpios. Não existem aliados no meio do povo. Na verdade, ele olha para todos os lados e ele só encontra homens que se pautam pela falsidade. E o Salmo começa a descrever a atitude desses homens, a maneira como essa mentira, essa norma da mentira se manifesta a partir do 2º versículo. Olha o que ele diz. Estes falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Falsidade, lábios bajuladores e coração fingido. 3 distintas expressões aqui no hebraico que significam para a gente muito mais do que os nossos olhos da língua portuguesa aqui conseguem entender ou abarcar. A gente precisa fazer um estudo exegético breve aqui. A palavra falsidade aqui no hebraico, que foi traduzida para o português como falsidade, ela no original, aqui no hebraico, ela é literalmente coisa vazia. Uma linguagem que é muito utilizada no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes para se referir ao conceito de vaidade. Vaidade é coisa vazia. Falsidade é tentar promover como verdade aquilo que é vazio, aquilo que é vaidade. Esse é o tipo de linguajar daqueles que são insinceros, daqueles que não têm conteúdo a oferecer. Pelo contrário, são irresponsáveis com as ideias que promovem, inconsequentes, falam sem medir o efeito das suas palavras. São aqueles que são falsos. Ninguém gosta de gente falsa, não é verdade, gente? Ninguém gosta. De vez em quando eu converso com algumas pessoas, e as pessoas às vezes falam assim: pastor, eu consigo tolerar muita coisa na minha vida, menos gente falsa. Não é o que as pessoas falam? Mas esse texto vai começar a mostrar para a gente que essa ideia das coisas vazias, do linguajar da vaidade, está muito mais presente em nós do que o que nós imaginamos. A segunda expressão que é utilizada é a expressão lábios bajuladores. Literalmente, o hebraico é conversa lisa. Conversa lisa. Uma conversa que é prazerosa, que é gostosa de ouvir, que faz uma almofadinha em torno dos ouvidos daquele que ouve, sabe? Mas ela é mortífera. Uma conversa assassina, porque ela é insincera, mas ela cria a magia e cativa aquele que ouve. Gente, quem não gosta de ouvir elogio, não é verdade? Você está tão bonito hoje. Obrigado. Não precisava, são os seus olhos. A gente fala para as pessoas assim, né, mas a gente gosta de ouvir o elogio. Aqui no caso a gente precisa qualificar que a bajulação, o lisonjeio, ele não é qualquer elogio meritório. De fato, nós devemos sim e podemos elogiar pessoas por aquilo que de fato elas fazem ou são ou alcançaram. A bajulação, ela é um elogio excessivo e até mesmo falso, que não corresponde à verdade, porque ela é mal intencionada ou ela tem segundas intenções. E a terceira expressão que aparece aqui é a expressão coração fingido. Essa é a mais engraçada de todas aqui no hebraico, porque ela é literalmente, irmãos, um coração e um coração. Um coração duplo. Uma pessoa que tem duplicidade na fala. Uma pessoa que é ambígua, que fala uma coisa, mas deixa no ar outra.
Aquela que finge que está dizendo uma, mas ela quer dizer a outra, e você nunca sabe exatamente o que ela quer dizer, porque você nunca consegue pautar. O que você está falando? O que você quer dizer com isso? Mas isso é feito de propósito. O que Davi está fazendo aqui, meus irmãos, é descrever aqueles que, nesse caso, manipulam os outros em prol de ganho. Não está muito claro no início aqui se esses mentirosos são israelitas que eram infiéis ou eram opressores gentios, governantes dos outros povos. Mas nós sabemos que Davi, como rei de Israel, que ele era, certamente enfrentou a sua parcela desse tipo de gente. Na verdade, imagina você o rei de um país cercado dos seus asseclas, das pessoas que trabalham ali na sua corte. Tem todo tipo de gente, não é verdade? Gente que quer conquistar um favor, uma posição melhor, uma promoção, obter avanços e benefícios por meio de lisonjas, por meio de falsidade, de bajulação, de duplicidade. Então você consegue perceber que esse salmo, ele se aplica a várias situações. Ele é muito amplo. É muito fácil eu e você vermos, logo nesses versos 1º e 2º, as características de uma sociedade. Especialmente de uma sociedade chamada sociedade brasileira. Não é verdade? As consequências de não ter uma espiritualidade, de não ter uma confiabilidade, de não ter veracidade, é uma cultura da língua torta. No Brasil, meus irmãos, nós não vemos, quando a gente fala, por exemplo, sobre política, e ontem o nosso irmão Eduardo Barnabé fez uma ótima devocional no grupo dos homens, falando um pouco sobre isso, a liderança de Cristo, as questões políticas, os poderes desse mundo. Quando a gente fala sobre política, a gente não vê no Brasil uma forte cultura de política no sentido conceitual da palavra, aquela ideia de política como a arte ou a ciência de governar. O que nós vemos no Brasil é uma política, uma cultura da politicagem. A arte de ser malandro. A arte de ser ardiloso. A arte de dar um jeitinho. E qual é a ferramenta mais útil nessa arte? A língua. A língua. Eu e você, e nós vamos ter eleições esse ano no nosso país, mas a verdade é que a frustração e a decepção de tantos os brasileiros é que nós nos sentimos sufocados, porque homens que agem dessa forma parecem se multiplicar como vírus em várias camadas do governo. Não é verdade? E em tais ambientes, quando eu e você olhamos essas coisas, o nosso reconhecimento parece muito com o do salmista nesse versículo 1. Quando ele olha para todos os lados, e parece que os piedosos, os fiéis, se tornaram tão raros que eles desapareceram. Seja porque eles foram suprimidos, esmagados e colocados de lado, ou, mais provavelmente, porque eles mesmos foram seduzidos à mentira. Sabe, a tristeza que me dá tantas vezes é que eu e você sabemos que não necessariamente todo mundo que se candidata ao governo de um país é originalmente mal intencionado. Nós sabemos disso, irmãos, é verdade. Mas é impressionante a rapidez com que as coisas mudam. E não é só porque elas mudaram porque ele galgou uma nova posição no governo, na política, ou ela galgou. Pelo contrário, antes que você pense que os políticos são uma casta à parte e que a contaminação se dá no momento em que eles colocam o seu nome numa placa ali numa determinada sala nos prédios do governo, você precisa se lembrar que a democracia, que é tão messianicamente exaltada por algumas pessoas, como se ela mesma em si fosse boa e pura, mas a democracia elege para si representantes que refletem o caráter e a língua do próprio povo. Quem são os políticos brasileiros? Somos nós. Somos nós. Quando você assiste a Copa do Mundo, você está assistindo lá a Copa do Mundo, certo? Aí você vê lá os jogadores de futebol, um jogador de futebol, rolando no chão, após ter recebido uma suposta falta. Esperneando, gritando de dor, cuspindo impropérios.
E depois você assiste de novo o lance no replay. E você vê que o carrinho passou a 5 metros dele. E o miserável está lá gritando, xingando o juiz, a mãe dele, os jogadores da equipe dele, da outra equipe. Meus irmãos, você não está ali assistindo um pecado que é exclusivo da seleção brasileira. Você está assistindo ao teatro de uma nação de mentirosos. Uma cultura que se acostumou com esse padrão. E que permeia as nossas vidas de forma muito mais profundas e arraigadas do que o que nós imaginamos. Esse jeitinho brasileiro, meus irmãos, nós precisamos dar nome às coisas que precisam receber nome. Jeitinho brasileiro é jeitinho do inferno. É o jeitinho do diabo. Eu e você podemos até ser tentados a acreditar que algumas mentiras são relativamente inofensivas. Já ouviu aquela ideia da mentira branca? Mentira branca, mentira inofensiva. Talvez ela seja até útil para uma determinada situação. Aí a gente tenta pegar aqueles textos bíblicos, né, de Raabe, quando escondeu os espias, ou alguma coisa assim, fala, aqui, pastor, está aqui, ó. A gente tem que mentir, pastor. Não sai fazendo exegegue com texto bíblico, não, viu? Não sai fazendo texto fora de contexto. O nosso problema, meus irmãos, é que nós não entendemos tantas vezes como o nosso Deus é um Deus da verdade. E que essa língua que nos parece tão companheira, tão útil algumas vezes, na verdade é o nosso maior inimigo, porque apesar dela ser pequenininha, ela causa danos incalculáveis. A língua é especialista em tiro pela culatra. É isso que ela é especialista. E veja, Tiago, o irmão de Jesus, quando ele escreveu a epístola dele lá no Novo Testamento, aproximadamente no ano 45, 48, ele estava lidando com um problema na igreja. Havia chegado uma notícia até ele, que não somente os irmãos tinham falta de sabedoria, mas que os irmãos eram mentirosos, que os irmãos tinham problema com a língua, que a língua deles era afiada, fofoqueira, complicada. E ao escrever o famigerado capítulo 3 de Tiago, para tratar desse assunto, porque especialmente alguns desses irmãos estavam ali buscando posição de autoridade, se tornando pastores na igreja. Olha o que Tiago fala lá no capítulo 3, ele diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Depois ele diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Você está vendo o que Tiago está falando? Tiago está nos dizendo que a língua, que não é um órgão autônomo, nós sabemos disso, a nossa língua não vai sair andando da nossa boca sozinha, mas ela é sintomática do nosso próprio coração pecaminoso. O buraco é mais embaixo. Ela fala daquilo que o coração está cheio. É exatamente isso que ela faz. E fundamentalmente, esse problema, meus irmãos, é um problema de quebra do terceiro mandamento de Deus. Como assim, pastor? Quebra do terceiro mandamento? Aquele que Moisés deu lá atrás, quando ele fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que isso tem a ver? Meus irmãos, tem tudo a ver. Porque esse mesmo Tiago, lá no capítulo 3, ele diz, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Queridos, quando eu e você não utilizamos a nossa língua da forma como Deus criou a língua para ser utilizada, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Nós que somos imagem e semelhança de Deus, devemos usar não somente a língua, mas nossos braços, pernas, cabeças, corações, tudo para a glória do Senhor. Deus não ignora mentiras, meus irmãos. Deus não é o pai da mentira. O pai da mentira é o outro. Ele não ignora lisonjas, ele não ignora decepções, ele não ignora
ostentações. Ele deseja que eu e você tenhamos aquilo que nós chamamos de domínio próprio. Domínio próprio, como o próprio autor de Tiago diz, do texto de Tiago, ora se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Gente, tem que botar freio na língua. E muitas vezes, quando a gente põe freio na língua, a gente controla a pessoa toda. Maridos irados, mulheres iradas dentro de casa que falam o que vem à cabeça. Mete um freio nessa língua, meu irmão. Mete um freio nessa língua, minha irmã. Seja intencional no domínio do Espírito Santo sobre você, para que você não venha falar coisas das quais você venha se arrepender profundamente depois, porque eu e você sabemos muito bem, porque todos nós já passamos por isso. Tem coisas que a gente fala, meu irmão e minha irmã, que depois para consertar é um parto, é um caos, não é verdade? Coisas que se a gente tivesse segurado a língua 1 segundo a mais, 2 segundos a mais, a gente não tinha falado aquele bando de coisa, que estremece o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, que estremece o relacionamento com os nossos filhos e com as pessoas na sociedade. Línguas a serviço da falsidade. Nós temos que ter cuidado com elas, porque elas estão ao nosso redor e estão dentro de nós. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o texto começa a migrar para uma ideia de línguas que clamam em oração. A resposta ao colapso de valores na sociedade, que ele mostra no versículo 2, começa a se mostrar ainda no início do versículo 1, quando ele diz, veja comigo o que ele diz, socorro, Senhor. Socorro, Senhor, socorro, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Lembra quando Isaías falou isso? Quando o profeta que foi convocado pelo Senhor lá no capítulo 6 de Isaías, chega a essa conclusão, como posso eu avançar se eu estou tão contaminado? E o problema aqui, meus irmãos, que acontece que Davi identifica, e ele passa a nos mostrar isso adiante, é que esse problema da língua, ele estava prejudicando os mais necessitados na sociedade. Como nós sabemos muito bem que acontecem. Quando os líderes que têm a autoridade usam a sua língua para oprimir, para fazer injustiça, quem sofre são os órfãos, as viúvas e os necessitados. Isso acontecia no povo de Israel e acontece nos nossos dias. Mas Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve a oração, veja o que ele diz no versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Meus irmãos, tantas pessoas ouvem promessas e mentiras que as engambelam e colocam em situações terríveis. Certa feita, conversando com um grupo de conselheiros bíblicos sobre problemas de endividamento financeiro que muitas famílias passam, ali um dos nossos instrutores mais sábio, ele nos mostrou claramente como tantas pessoas se enveredam por esses caminhos porque eles acreditam numa promessa que lhes foi feita por um amigo, e às vezes até bem intencionado por alguém, que disse que ele ia ficar muito rico, que ele ia ganhar muito dinheiro se ele investisse o dinheiro daquela forma meio suspeita, daquela forma meio complicada, cujos trâmites não estavam tão claros. E depois, meus irmãos, o buraco negro é muito grande. Mas Deus se levanta em favor deles, e se Deus se levanta em favor desses que têm sido vítimas da mentira do nosso mundo, nós também devemos nos levantar. Meus irmãos, nós devemos ajudar aqueles que no nosso meio têm sido alvo de injustiças. Nós devemos nos identificar com a atitude de Deus. E o trabalho dele em nosso meio é que nós tenhamos a mesma atitude para com os pobres no nosso meio, com os necessitados, com os órfãos e com as viúvas, ajudando com que eles não sejam manipulados pelas pessoas desse mundo. Sabe, muitas vezes uma pessoa pergunta assim para mim, pastor, eu não sei exatamente como eu posso servir ao Senhor na igreja.
É mesmo, irmão? Que habilidade você tem para fazer? Ah, eu sou advogado. Advogado não faz muita coisa na igreja. Fala assim, meu irmão, advogado pode fazer muita coisa na igreja. Um advogado crente, pautado na palavra de Deus, ele pode prestar consultorias e serviços a irmãos em Cristo, os quais ele realmente vai visar o bem da pessoa e não somente o ganho financeiro que ele vai ter numa situação dessa. Não somente advogados, mas irmãos que têm condições de compartilhar conselhos de sabedoria. Às vezes você está vendo alguém do seu lado, uma família da igreja, passando por uma necessidade que você sabe muito bem que caminho eles poderiam seguir para melhor resolver aquele problema. Deus pode te usar dessa maneira. E isso é um serviço, isso é um ministério da igreja. Uma maneira de fato de nós ajudarmos os nossos irmãos. Mas às vezes, meu irmão, minha irmã, quem está passando pelo problema de ser vítima da mentira é você. E você não sabe exatamente o que fazer. Sabe, queridos, a gente precisa admitir que viver a verdade de Deus em um mundo enganoso pode ser muito difícil e solitário. E isso não foi diferente com os homens nas Escrituras Sagradas. Eu e você conhecemos a história de um profeta chamado Elias. Elias foi um homem levantado por Deus para enfrentar um grande exército e uma grande idolatria. E houve um momento na vida dele em que ele se sentiu inigualavelmente sozinho em meio a uma miríade de mentiras. A rainha Jezabel, mancomunada com seu marido Acabe, ao ouvir que Elias estava julgando os profetas de Baal, ela mandou um mensageiro a ele para dizer as seguintes palavras, lá em 1 Reis, capítulo 19: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essa hora eu não fizer a vida deste homem como fizeste a cada um deles. Ela estava jurando matar Elias. Esse homem ficou tremendo de medo, meus irmãos, tremendo. Ele se refugiou, ele se escondeu, ele foi para baixo de uma árvore e ele ficou ali chorando amargamente e pediu a Deus para tirar a sua própria vida. Você já passou por alguma situação em que você se vê tão perdido em meio à mentira que você tem esse tipo de sentimento? E como foi que Deus consolou aquele profeta totalmente desolado? Com uma frase, meus irmãos, que deveria nos consolar hoje também. Ele disse: conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus lembrou Elias que haviam outras pessoas com quem ele poderia contar. 7.000 homens. Queridos, eu e você nunca estamos sozinhos em nossa batalha contra o mal, contra a mentira, contra a falsidade. Quando você se sentir sozinho, procure seus irmãos. Procure seus irmãos para obter força, para obter apoio, para obter conselhos preciosos. Não fique sofrendo sozinho. Mesmo que talvez expor a mentira seja um pouco vergonhoso para você, porque é possível que você tenha uma parte nela, não tema. O caminho da verdade sempre nos restaura, sempre. Satanás é aquele que envergonha, Deus é aquele que honra. Satanás é aquele que joga a gente no chão, Deus é aquele que ergue os nossos queixos e nos faz contemplar o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos nos lembrar disso. Veja que é interessante que essa oração por socorro a Deus não é o único componente da oração aqui. Existe um outro ângulo dessa oração muito interessante, que aparece nos versículos 3 e 4. Veja comigo. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Davi, depois de pedir socorro ao Senhor, ele fala, corta os lábios desses bajuladores. Isso é aquilo que nós chamamos de oração imprecatória. Você já sentiu vontade de fazer uma dessa? Pode falar a verdade, já sentiu vontade? Senhor, corta a cabeça desse miserável. Eu e você, meus irmãos, a gente tem uma crise quando a gente lê esses tipos de coisa na Bíblia, né? Porque a gente fica assim, pode Deus, pode orar dessa forma? Está autorizado? Meus irmãos, está sim.
Veja que aqui Davi, ele não está zelando pela sua própria justiça, pela sua própria preferência. Ele sabe que o que está em jogo é a honra de Deus. E que a justiça que deve prevalecer neste mundo é a justiça de Deus. E se Deus de fato é o justo juiz sobre toda a terra, Ele fará valer a sua justiça sobre os seus inimigos, ainda que seja necessário cortar as línguas bajuladoras desses homens. Meus irmãos, nós devemos orar para que Deus abençoe os nossos governantes. Sim, a palavra de Deus nos instrui isso em 1 Timóteo, para que Deus os capacite, que os honre. Mas a gente tem que orar para que, especialmente, preste atenção, que os governantes governem segundo a autoridade de Deus, porque eles foram colocados ali para usar as suas línguas em favor do bem da nação, do bem do próximo, e não em favor dos seus próprios egoísmos. Nosso Deus deseja que as nossas autoridades rejam e governem segundo a palavra de Deus, segundo os princípios. E quando eles não estão fazendo isso, meus irmãos, cadeia neles. Sai do governo, tira do governo. Deus não tem problema nenhum em fazer isso. Eu e você, que somos muito do politicamente correto, a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Mas Deus, que zela pela justiça na sociedade, aceita as nossas orações para que todo o mal seja expurgado. Ele valida essa oração, não porque nós sejamos justiceiros, mas porque Ele é o justo juiz. E Ele pode fazer essas coisas. Meus irmãos, nós não estamos a serviço da falsidade. Nós oramos para que, em último lugar, nós estejamos a serviço da verdade. Veja comigo os últimos versículos, 6 a 8. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Em contraste, meus irmãos, com a palavra da mentira, nessa guerra há a palavra da verdade. A palavra de Deus, que é adjetivada de forma tão maravilhosa nesse versículo 6. A primeira coisa que é dita é que essa palavra é pura. Você sabe o que significa que essa palavra pura no hebraico? Significa pura. É isso mesmo. É pura. Não tem conversa, é pura. A palavra do Senhor é descontaminada. Ela é pura, ela é translúcida, ela é boa. Ela é livre de qualquer obstáculo que a torne aceitável e boa para manifestar a glória de Deus. E ele faz uma analogia interessante. Ele faz uma analogia com joias preciosas. Ele chama ela de prata. Uma prata refinada, uma prata purificada. Talvez eu e você que não somos ourives e alquimistas, talvez a gente não saiba muito bem como funciona o processo de purificação. Mas aqui, esse cadinho de barro, você já tinha ouvido essa expressão antes? O que é o cadinho de barro? O cadinho de barro, ele é como se fosse um pote, certo? Um pote, uma panela, um pote, que ele tem uma certa refração interna, que permite que você consiga esquentar coisas dentro dele a uma temperatura bem alta, sem que ele derreta. Aí você põe o que dentro do cadinho? A prata contaminada ou o ouro, e aquele calor vai fazer com que o ouro se torne mais puro, a prata se torne mais pura. Como a Bíblia gosta dessa imagem? Como a Bíblia gosta da imagem, no Antigo e no Novo Testamento, de fogo purificando o ouro. Por exemplo, Pedro fala na sua primeira epístola que a nossa fé, ela é purificada por Deus quando nós somos submetidos às tribulações e aflições desse mundo. E ela se torna uma fé mais pura que o ouro, porque essas aflições são o fogo de Deus para te purificar e me purificar. Deus faz isso, queridos. Como que eu e você podemos, de fato e de verdade, ter a nossa língua purificada? Porque não vamos falar dos políticos, falemos de nós, de nós. Nós somos homens e mulheres com linguajar torto, muitas vezes. Sabe qual é a única forma de Deus fazer isso? Tem que mandar fogo, meus irmãos. Tem que mandar fogo.
Deus nos coloca em circunstâncias do dia a dia, onde a sua palavra vai ser testada, e a nossa fé vai ser purificada, para que a verdade venha à tona. Situações em que muitas vezes você vai falhar, mas Deus vai te dar também o recurso da humilhação, do arrependimento e do perdão. Gente, falhar e tropeçar na língua, nós vamos fazer isso muito. Eu estou casado há 10 anos e minha esposa Débora Lidório Baltar Inácio sabe como eu sou especialista em tropeçar na minha língua. Por motivos diversos, e às vezes até motivos bestas. Sabe como que Deus purifica muitas vezes a minha língua? Quando a minha esposa me confronta. Quando ela me pergunta. Quando ela quer saber a verdade de mim. Ninguém gosta de ser confrontado com relação à verdade, meus irmãos. Mas como é bom quando a verdade vem à tona. Porque, meus irmãos, muitas pessoas vivem sob a escravidão da mentira. E a escravidão da mentira, meus irmãos, é semelhante àquilo que Faraó fez com os hebreus lá no Egito. Escravidão. Ela parece inescapável. Quem conta uma mentira tem que contar outra para cobrir a primeira, e assim vai. Meus irmãos, quando a verdade vem à tona, Deus é glorificado. A palavra da verdade deve ficar em evidência. Nenhuma pessoa nesse mundo, meus irmãos, foi mais vilipendiada e humilhada por causa da mentira de outros do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já considerou isso. Que eu e você, quando alguém conta uma calúnia escrachada, ou alguém levanta uma mentira escrachada que não tem nada a ver a nosso respeito, a gente já fica todo ferido na nossa identidade, não é verdade? A gente já fica tentando consertar a situação. Que isso? Quem poderia caluniar contra a minha dignidade dessa forma? Não é o que a gente faz? Pensa o Senhor Jesus. Puro, como a palavra de Deus. Santo, sem pecado algum. Ele foi chamado de Beuzebu, meus irmãos. Os homens, os fariseus, escribas e os judeus dos dias de Jesus trataram ele como um criminoso. Quando ele foi levado para o Calvário, no caminho, ele foi tratado de uma forma pelos soldados romanos, uma forma que eu e você jamais veremos. Na verdade, os soldados romanos naqueles dias eram conhecidos pela sua crueldade, pela maneira como eles xingavam e maltratavam os prisioneiros. O Senhor Jesus Cristo ouviu coisas naquele dia que nós não ouviríamos, quiçá ele. E como foi, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo resistiu? Confiado na palavra da verdade. Foi assim. O Senhor Jesus Cristo é a encarnação daquilo que Moisés levantou lá em Números 23, 19, quando ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Queridos, o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Ele é a vida, Ele é o caminho, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a verdade. Você quer aprender a falar a verdade? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando eu e você sentirmos que a sinceridade e a verdade desapareceram, encoraje-se em Jesus. Busque a Jesus, leia a palavra de Jesus. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo a verdade, Ele tem misericórdia daqueles que andam na mentira. Ele pega mentirosos como Jacó. Você lembra de Jacó? Enganador, safado, trapaceiro. Ele transforma Jacó num homem da verdade, no cabeça de uma família muito importante na história de Israel. A palavra de Deus, que é tão pura e perfeita quanto a prata refinada, pode ser a nossa palavra, se nós permitirmos o cadinho de Deus nos purificar, para você ficar um bocadinho mais crente. Eu e você precisamos disso, é inevitável. Nós temos aqui nesse texto, meus irmãos, e eu fecho com isso, nós temos duas escolhas. Ou nós seremos distraídos e desorientados pela palavra dos homens, ou nós repousaremos sobre a palavra de Deus. A sociedade pode a qualquer momento parecer como esse caos dos versos iniciais,
perdida, vulnerável em falsidade, mas eu e você precisamos de um terreno firme a partir de agora, a partir de hoje. O Salmo, ele fecha com esperança. Ainda que esses homens ocupem virulentamente a sociedade, Deus protegerá os seus fiéis seguidores. Deus está fazendo uma obra no nosso meio, meus irmãos. Ele está separando o trigo do joio. Ele está estabelecendo um reino da verdade. Você lembra lá do língua de cobra que eu falei no início? Do Grima? Lá no Senhor dos Anéis, o Gandalf deu um jeito nele. Ele acabou morrendo com 3 flechadas. Deus está julgando inimigos neste mundo, meus irmãos. Ele está estabelecendo em Cristo um reino da verdade. A pergunta é: como ficaremos eu e você? De que lado nós estaremos? Nós temos o conforto e o desafio da palavra de Deus nessa noite. Aquelas palavras que o apóstolo João falou lá na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, quando ele disse: se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se disser que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, meu irmão. Confesse. Não vale a pena ser que nem Adão e Eva, que tentaram se esconder de Deus naquele jardim com a mentira da serpente. Não. Deus enxerga o nosso coração. Ele vê diferente do homem. E Ele deseja não corações inteiramente perfeitos, mas corações quebrantados e arrependidos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este texto. Obrigado porque este texto nos lembra do mandamento do Senhor para as nossas vidas, de não tomarmos o nome do nosso Deus em vão. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Senhor, tem misericórdia de nós. Dá a nós uma língua verdadeira, uma língua melhor. Se nós temos trilhado os caminhos de uma língua torta, Senhor, nos ajude. Sabemos que às vezes é difícil, Senhor, para alguns que já se habituaram com isso. Mas, Senhor, nessa noite pedimos que o poder do Teu Espírito Santo restaure a Tua igreja. E que nós possamos trilhar um caminho que é novidade de vida. E que este mundo conheça o testemunho da verdade por meio da vida do Teu povo, o povo da verdade, como eram conhecidos lá no livro de Atos. Que nós sejamos ainda este mesmo povo, Deus. E que por meio da verdade a sociedade possa olhar para nós e encontrar uma nova esperança de um novo governo, de pessoas que não ficam dando desculpas esfarrapadas e abraçam o caminho da humildade, do arrependimento e da honestidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Não vamos ficar de pé. É porque eu não estou lendo a liturgia. Nós vamos ter agora o momento importante da nossa recepção de novos membros.